Começa agora, Diocast, produção pastoral da comunicação da Diocese de São João da Boa Vista. E assim, o que eu queria que você comentasse é justamente isso, essa questão da educação, da conscientização, das pessoas enxergarem a ecologia com um outro olhar, não é? Como é que se dá isso? Quais são os processos que a gente precisa percorrer, né? Para que essa consciência realmente de que a gente só não pode, nós não podemos só bater, né? A gente tem que cuidar também. Pois é, eu vou começar a falar a respeito do Caim mesmo, né? Nós temos um perfil cultural de sermos muito predatórios, né? A gente se relaciona com os recursos naturais. Hoje é impossível você falar, até mesmo no chip seu do celular, você vai encontrar elementos que estão na natureza, né? Então, você tem aqui os elementos sintéticos, mas grande parte disso acaba vindo da natureza. E até tem uma reportagem recente essa semana que esses elementos já estão começando a ficar em falta, né? Exato, exatamente. Os que compõem os aparelhos celulares serão os novos elementos ouro e tudo mais. Isso era antigamente, né? Agora não. Agora são os elementos que compõem os aparelhos tecnológicos que serão mais valiosos. E essa ação predatória nossa, que é culturalmente visível em todas as civilizações e ao longo da nossa história, ela foi deformando o meio ambiente. Então o homem, quando ele sai do campo para viver na cidade, ele começa a produzir ações do seu cotidiano que são extremamente complicadas do seu ponto de vista de sobrevivência, né? Começam a surgir grandes doenças, grandes epidemias, começa a faltar alimento. E você falando do Caim, me faz lembrar muito isso, né? Dessa questão da produção hoje dos bens de consumo nosso. Essa produção, apesar de nós termos leis rigorosas no Brasil com relação a essa produção de alimentos, a essa produção de bens, ela ainda é uma produção predatória, né? É uma produção que evoca uma destruição do meio ambiente, às vezes até muito, muito evidente e às vezes e velada, mas às vezes um pouco camuflada também, né? E fazer a gente perceber isso, né? Qual é a responsabilidade que nós temos em relação a isso, né? É a grande sacada da reflexão ecológica hoje. Porque basta a gente pensar, padre, falando no que a gente viveu agora recentemente com a questão da seca, né? As pessoas não sabem que a chuva que cai daqui, ela vem da Amazônia, né? É o processo de evapotranspiração das árvores da Amazônia, e as massas de ar carregam esses rios aéreos para cá e faz chover. Quer dizer, por que uma campanha da Fraternidade que fala da Amazônia? Para despertar em nós essa questão de reflexão. Por que eu tenho que me preocupar com o bioma da Amazônia, com as queimadas que estão acontecendo lá, ou no Pantanal, ou com a grande quantidade de pasto que vai tomando conta da floresta lá, né? E para nos alimentar com a carne, né? Que é evidente isso, né? Que é aumentar a nossa produção. E tem uma estatística que diz que cada brasileiro tem 5 cabeças de gado aqui no Brasil, né? As minhas devem estar por lá pela Amazônia. Mas a gente só perceber essa relação nossa, né? Nós somos um pouco mais de 200 milhões de habitantes e temos mais de 1 bilhão de cabeças de gado presente no território brasileiro, sendo produzidas para produzir carne, né? E a gente tem essa responsabilidade de saber que eu tenho que preservar lá, porque senão vai faltar água aqui. E a gente está vivendo essa escassez hídrica já desde 2013. Né? E os períodos estão se tornando cada vez mais curtos. Elas eram não eram tão sazonais como são agora, né? Então essa relação do Caim, da forma como ele cultivava a terra, né? E a Bíblia, o texto bíblico fala até que ele recolhe aquilo que nem era muito interessante para ele ofertar, né? Me fez pensar nisso, né? Na forma como a gente lida, como a forma a gente cuida da terra, né? Conforme a gente usa esses recursos naturais, como é que a gente usa a nossa água,
né? Como é que a gente cuida do nosso ar, né? Eu sofro com rinite. Então, o ar seco para mim é um problema sério. E você imagina com essa quantidade de particulados que a gente tem agora na atmosfera, né? Assim, é preocupante a forma como nós estamos vivendo nas últimas décadas. E a Laudato Si, ela é um texto riquíssimo que o Papa Francisco traz. Ele faz esse detalhamento de cada elemento da natureza, o como ele foi sendo utilizado pelo homem ao longo da sua história, né? E os efeitos disso na nossa convivência social, que geram o desperdício, que geram a fome, que geram a morte, que geram a mortalidade infantil, né? Que geram a falta de saneamento básico, que faz as pessoas viverem em condições subhumanas, em favelas, em moradias sem nenhuma estrutura, ocupando morros. E os noticiários estão aí a todo momento mostrando para a gente o quanto as questões ambientais elas permeiam a nossa convivência social e a gente não está se dando conta disso, né? Agora, respondendo ao seu segundo questionamento sobre educação. Eu, como educador que sou, né, faz pouco mais de 25 anos que eu sou professor, e eu sempre acreditei nessa possibilidade, né, de transformação. E às vezes eu me emociono até de falar que eu acredito realmente que a educação ela é algo transformador, né? E eu vejo assim que a fala de um professor dentro de sala de aula é uma fala que ela empodera e que ela faz crescer o indivíduo. Então o professor tem que saber muito bem o que ele fala ali dentro, né, para que ele não destrua aquela sementinha que está crescendo socialmente, né? E nós temos boas políticas brasileiras, boas políticas educacionais aqui no Brasil, que tratam dessa questão da ecologia, né, que deixou de ser simplesmente um tema transversal que nós dizíamos dentro nós dizemos dentro da educação, para ser um tema que tem que estar toda hora sendo falado, né? E não precisa você discutir exatamente, mas basta que a informação chegue para você, né? Então, quando nós falamos da transversalidade da ecologia como algo que é para formar o indivíduo e provocar nele essa transformação e responsabilidade social sobre as questões, em cima das questões ambientais, né? Nós estamos falando dessa possibilidade de que cada estudante, cada indivíduo que esteja dentro desse convívio social tenha acesso a uma informação. E não precisa ser, pode ser uma informação técnica, pode ser uma informação simples, pode ser uma informação, mas essa informação precisa chegar para ele de forma a modificar o seu jeito de ser, o seu hábito de ser. Ele precisa ser afetado por aquilo, né? E a palavra afetado diz isso, né? Transformar, você tomar para si aquilo, né? Então, as nossas políticas educacionais no Brasil, elas têm condições, sim, de provocar essa transformação. E a pastoral, eu acho que ela conversa um pouco com isso também, né? Porque se a gente tem um intuito de provocar ou de fazer uma evangelização ecológica, né? Essa evangelização ecológica passa pelo processo de informação e de formação. Então, todo mundo que estiver envolvido naquela comunidade, que estiver reunido naquele momento de discutir um texto bíblico, de refletir sobre um texto bíblico, que nos leva a refletir sobre uma temática ambiental que seja transformadora, é o grande carro-chefe da pastoral, né, para a gente poder criar essa movimentação nas nossas paróquias. Termina aqui o Diocast, produzido pela Pastoral da Comunicação da Diocese de São João da Boa Vista. Até o nosso próximo encontro.